Olá, meninos e meninas dos oitavos anos, oitavo A, oitavo B e oitavo C. Tudo bem? Tudo bem com todos? Vocês estão bem? Estão saudáveis? Fico muito feliz com isso, tá? Vamos para mais uma aula? Todos preparados? Pegaram um caderno, caneta, lápis, papel, folhas, enfim. Não importa. O importante é que vocês tenham o material necessário para possíveis anotações, tá certo? Conto com vocês, tá? Não vão esquecer, não. A hora de aula agora, aula normal, tá, gente? Normal entre aspas. Nossas aulas remotas. Porém, vocês têm que ter sempre o material de língua portuguesa disponível. O caderno, o lápis, o livro, se precisar, certo? Nossa aula de hoje vai ser uma aula teórica sobre produção de textos, tá? Vocês sabem que nas aulas de língua portuguesa, eu costumo pedir muitas produções de textos, né? A parte de leitura e de produção, as duas partes tomam muito das nossas aulas, principalmente a parte de produção textual. Então, a aula de hoje é uma aula que nós focaremos nisso, na produção de textos. O que é produzir um texto? Como devemos produzir texto? Existem regras, existem formas, enfim, a gente vai ver isso, tá? Para produzirmos textos de qualidade, precisamos saber. O que a gente precisa saber? Primeiro, o que dizer? Ninguém escreve sobre aquilo que não conhece, que não sabe. Ninguém escreve sobre um assunto que não conhece, sobre um assunto que não sabe. É impossível, né? Então, é necessário, num primeiro momento, que saibamos sobre o tema, a temática que vamos escrever, ok? Segundo, eu preciso de um destinatário. Para quem eu vou escrever, né? Ninguém escreve para ninguém, né? Quando eu digo, não estou escrevendo para ninguém, você está escrevendo para você mesmo, certo? Você é seu próprio leitor. Mas nesse caso aqui, nas nossas produções, para quem vocês vão escrever? Num primeiro momento, para mim, que sou a professora, né? E no segundo momento, para a exposição desses textos, outras pessoas vão ler. O que nós faremos com esses textos, né? Esses textos serão expostos. De que maneira? Eles serão publicados? Então, assim, é necessário que eu saiba para quem eu estou escrevendo. Quem será o leitor do meu texto? Que tipo de leitor eu terei para aquele texto, ok? E o terceiro ponto diz respeito ao gênero textual que eu vou utilizar. Eu vou utilizar um poema, eu vou escrever um poema, eu vou escrever uma crônica, eu vou escrever um conto, eu vou escrever uma receita de bolo, eu vou escrever um manual de instrução, eu vou escrever... O que eu vou escrever exatamente? Eu preciso saber o que eu vou escrever. Eu não posso... não é, digamos assim, conveniente que seja me pedido uma produção e eu não saiba que gênero eu vou utilizar para produzir aquele texto. Eu preciso saber que gênero a professora, digamos assim, quer. Professora, a senhora quer um poema? Eu vou escrever um poema. A senhora quer uma crônica? Eu vou escrever uma crônica, né? Então, esses três pontos, eles são essenciais no início da escrita, para eu ter uma ideia. O que dizer, eu preciso saber o que eu vou dizer, eu preciso saber para quem eu vou escrever e eu preciso saber o gênero textual que eu vou utilizar naquela escrita, ok? Mas lembre-se, como tudo na vida, escrever requer estudo e prática. Gente, como eu vou saber o que dizer? Não vai ser através de mágica, não. Eu não vou dormir, sonhar com o assunto e saber, ter informações sobre aquele assunto. Não. Eu vou fazer. Como é que eu vou adquirir conhecimento sobre aquele assunto? Informação. Por meio do estudo, né? Por meio do estudo. Eu preciso estudar sobre aquele assunto. Pesquisar e estudar sobre aquele assunto. Né? Se eu tiver, por exemplo, a professora pediu um texto, um poema ou, enfim, uma crônica sobre
Quarentena. A quarentena que estamos vivendo, né? Então, o que que eu faço? Leio na internet sobre o assunto, assisto aos telejornais sobre o assunto, converso com outras pessoas, né? E aí eu terei material suficiente para a produção do meu texto, ok? E prática. Sem prática, a gente não consegue fazer muita coisa. Só se aprende a escrever escrevendo. Perfeito? Seguindo. Como produzir um bom texto? Como? Gente, a produção de um bom texto envolve diversas competências. E essas competências a gente aprende ao longo da vida e na escola, tá certo? Então, a gente aprende. É possível aprender a produzir textos em casa? Sim, claro que sim. A gente, lembrando, é sempre bom deixar claro que a escola, não é só na escola que se estuda, não é só na escola que se aprende. Né? O dia a dia está aí para isso, a nossa vida está aí para isso. Dentro da nossa casa, a gente deve estudar, a gente deve aprender, a gente deve ler, a gente deve escrever. A gente não deve deixar tudo para a escola. Não. Né? A gente pode fazer isso em vários outros momentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Ok? Então, assim, o que eu devo fazer num primeiro momento para produzir um bom texto? Esquematizar ideias num papel. Professora, quando eu vou esquematizar minhas ideias no papel, o que eu devo levar em consideração? Primeiramente, diversos conhecimentos da língua, né? Segundo, um amplo repertório de leitura. Eu preciso ler. Gente, o estudante que não lê, ele tem muito pouco a dizer. Às vezes ele não tem nada a dizer. Eu só consigo pôr no papel, eu só consigo produzir bons textos se eu for um bom leitor. À medida que eu leio, eu vou adquirindo informações, eu vou adquirindo conhecimentos. E aí eu vou ter esse conhecimento para pôr no papel, essa informação para pôr no papel. A leitura alimenta o escritor, ok? E um terceiro ponto é o contato diferente, frequente com diferentes gêneros textuais. É necessário que eu leia diferentes gêneros, que eu leia romances, que eu leia crônicas, que eu leia poemas, né? Que eu leia, enfim, uma série de gêneros textuais, anúncios. A leitura, ela faz parte do dia a dia. Nós lemos do momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. Nós lemos o tempo todo. Nós passamos o tempo todo com os nossos celulares nas mãos. As mensagens de WhatsApp, elas são lidas, né? Tem o áudio também, mas são leituras que fazemos, ok? Seguindo. Passos básicos da produção textual. Planejamento. Então, no planejamento, o que eu vou definir? O objetivo do meu texto. Por que eu vou escrever aquele texto? Né? Por quê? Para quê? Para quem? Eu tenho que ter um objetivo. É para a aula de redação da professora Tatiana Maciel? Perfeito. É para a aula de ciências? É para a aula de... Enfim, eu tenho que definir para quem, para que eu vou escrever aquele texto. Primeiro passo é esse. Segundo, o tipo de texto que será redigido. Que tipo de texto eu vou redigir? É necessário que fique claro, ok? As ideias principais e secundárias que serão transmitidas. Isso aqui é principal do meu texto, tá? Eu vou falar sobre Covid-19. Então, eu vou falar aqui dos principais sintomas, ideias principais, né? Sintomas. Vou falar, por exemplo, possíveis vacinas em andamento, ok? E aí tem as ideias secundárias, isolamentos nas cidades, né? Tão importante quanto as principais, mas o objetivo maior é focar na própria doença, no próprio vírus, ok? Criação de um projeto de texto. A gente não consegue fazer nada sem ter um projeto antes, né? O projeto é o esquema do texto. O meu texto vai ter isso, isso, isso.
Criação de um rascunho, sempre o rascunho presente. E aí eu já disse para vocês o quanto eu valorizo um rascunho antes de uma produção, seja ela qual for, tá? Pode ser também um mapa de ideias, você pode criar um mapa conceitual, por exemplo, ok? Seguindo. Escrita. Redação de toda a informação estruturada no planejamento em um todo organizado com coesão e coerência. A gente já viu a aula lá sobre coesão e coerência. A minha escrita, ela precisa ser organizada. Eu preciso pegar a informação que eu tenho e estruturá-la, planejar toda aquela informação de forma coerente, de forma coesa, as ideias ligadas, os parágrafos organizados, os períodos organizados, né, as frases organizadas, enfim, e colocar no papel. Certo? Eu preciso de organização, eu preciso de união, coesão, eu preciso de sentido naquilo que eu estou escrevendo, eu preciso de coerência, ok? Desenvolve-se a escrita, desenvolve-se através da estrutura textual típica. E aí a gente tem sempre uma estruturazinha, tá? A introdução, começo do texto, o desenvolvimento, que é o corpo do texto, e a conclusão, que é o fechamento do texto. Nas aulas de redação, por exemplo, nas quais é bem comum a solicitação de textos dissertativos, até mesmo já pensando no Enem, né, que pede um texto dissertativo e argumentativo. Então, tem sempre essa estrutura, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Quando a gente trabalha com texto dissertativo nas minhas redações, eu sempre peço que obedeçam a essa estrutura, certo? Seguindo. Revisão. Gente, a revisão é importantíssima na escrita, tá? A revisão envolve o cumprimento do propósito comunicativo. A gente vai ver o que é propósito comunicativo mais na frente. A estruturação do conteúdo dos diferentes parágrafos. Eu vou organizar os parágrafos, tá certo? Eu vou organizar de forma que eles estejam coesos, de forma que eles conversem entre si, de forma que eles estejam unidos, de forma que eles estejam coerentes, que faça sentido. O parágrafo 1 está totalmente em união com o parágrafo 2, que está totalmente unido ao parágrafo 3. Não só em termos de proximidade, não, em termos de ideias, ok? Adequação vocabular, correção sintática e ortográfica. Essa é a parte gramatical, né? Eu preciso escrever corretamente, as palavras precisam estar escritas corretamente, né? Eu preciso de uma boa ortografia, eu preciso de uma sintaxe correta, né? Eu preciso de uma concordância verbal correta, ok? Como começar? Para iniciar a produção de um texto, o que eu tenho que ter em mente? Primeiro, eu preciso entender o meu tema e o propósito comunicativo desse texto que eu vou escrever. Segundo, conhecer os tipos de texto e os gêneros textuais. Terceiro, escrever com coesão e com coerência e coesão. E quarto, dominar o código escrito da língua portuguesa. Gente, prestem bastante atenção. Isso não é um esquema fechado que eu tenho que seguir passo a passo de forma radical, não. Tá? A escrita não é uma caixa fechada. A escrita, ela é livre, ela é liberta, tá? Então, você pode dar a ela o direcionamento que você quiser. Por exemplo, de nada adianta eu ter uma gramática na ponta da língua, eu saber escrever as palavras corretamente. Eu tenho uma ótima ortografia, eu tenho uma ótima caligrafia, um ótimo vocabulário. Isso não é suficiente para me tornar um escritor, para fazer com que eu escreva bons textos. Isso é importante? É, mas não é só isso. Eu preciso conhecer os temas, o propósito comunicativo, eu preciso conhecer os gêneros textuais, eu preciso conhecer os tipos, eu preciso saber o que é coerência, o que é coesão. Então, tudo é uma junção, tá? Nenhum desses tópicos isolados tornam você um bom escritor.
Eles precisam conversar entre si, eles precisam estar unidos, certo? Tema. Para uma adequada produção de texto, é necessário entender o tema. Gente, volto a repetir. Ninguém escreve sobre aquilo que não sabe. Eu preciso conhecer o meu tema. Eu preciso entender o meu tema, né? Eu não posso escrever sobre aquilo que eu nunca ouvi falar. Ou então eu não posso escrever sobre aquilo que eu ouvi falar muito pouco, né? Então, como é que eu faço isso? Estudando. Como é que eu conheço um tema? Estudando, pesquisando sobre ele. Não existe outra forma. Eu converso com pessoas que sabem sobre aquele tema, eu assisto a programas de TVs que tocam naquele assunto, tá? Eu pesquiso em livros, na internet, em revistas, enfim, eu preciso correr atrás de informações sobre aquele tema, tá? Então, refletir, e além disso, refletir sobre ele de forma crítica. Eu não posso aceitar tudo que me dizem sobre aquele tema. Principalmente tudo como verdades absolutas, não. Eu preciso saber se realmente aquilo é verdade ou não, se aquilo pode ser desprezado ou não. Eu preciso refletir de forma crítica sobre o tema apresentado, né? Eu preciso mostrar uma opinião sobre aquele tema. E eu preciso argumentar sobre aquele tema, certo? Então, pensando nas informações que possui e nas opiniões que tem sobre o assunto. Tenho que deixar bem claro as minhas opiniões sobre aquele determinado assunto. E aí nós chegamos no propósito comunicativo. Escrever para quê? Para quem? É também essencial definir a finalidade comunicativa do texto, ou seja, o propósito comunicativo. Para que eu vou escrever? O meu público-alvo. Quem vai ser meu público-alvo? Ou seja, para quem eu vou escrever? O objetivo do meu texto é o quê? Eu quero conscientizar alguém de alguma coisa? Eu quero entreter alguém, deixar alguém feliz? Né? Eu quero fazer alguém refletir sobre isso? E quem é que eu quero fazer com que reflita sobre esse texto que eu vou escrever? Então, eu tenho que definir o objetivo do meu texto, o público-alvo. Estão dentro do propósito comunicativo do meu texto. Só assim será possível estruturar as ideias principais e secundárias. Então, eu só posso estruturar meu texto, dizer essas ideias são aqui apresentar as ideias principais e as ideias secundárias, quando eu souber o objetivo do meu texto, por que eu estou escrevendo e para quem que eu estou escrevendo, certo? Eu preciso deixar isso muito claro. Por que eu estou escrevendo? Para quem eu estou escrevendo? Assim é possível que eu saiba a forma como eu vou escrever. Se eu estou escrevendo um bilhete para o meu colega, né, para contar alguma coisa que aconteceu, obviamente que eu não vou utilizar da mesma forma escrita que eu utilizo numa redação para a professora de língua portuguesa. Se eu for deixar um bilhete para minha mãe na porta da geladeira dizendo que eu não consegui lavar a louça, né, não deu tempo lavar a louça, a forma como eu vou escrever esse bilhete certamente não vai ser a mesma que eu vou fazer, que eu vou escrever, por exemplo, numa pesquisa de história. Né? Então, tudo isso eu preciso, na escrita, eu preciso considerar o meu propósito comunicativo, o meu público-alvo e o objetivo do meu texto. Para que eu vou escrever e para quem eu vou escrever, certo? Tipos de texto. Conhecer os diversos tipos de texto e as principais características de cada tipologia textual é extremamente importante para estruturar o texto de vocês. É muito importante que eu conheça as tipologias textuais. Professora, tipologias são as mesmas coisas que gêneros? Não. O gênero textual, gente, ele tem uma função social, enquanto a tipologia é a estrutura do texto. Vai ficar mais claro na frente. Olha aqui. Aqui eu tenho um quadro para vocês da tipologia textual. Quais são as tipologias textuais? A descrição, a narração,
a dissertação, a argumentação, a injunção, o diálogo. Então, tipologia é a forma como eu vou colocar o meu texto no papel. Que estrutura ele vai ter? Se ele for um texto que tem a estrutura descritiva, então, como é que vai ser escrito esse texto? Esse texto vai ser escrito de forma a enumerar as características de um ser. Então, dentro desse texto, eu vou prezar pelos adjetivos. Eu vou caracterizar um ser. Né? Por exemplo, digamos que eu vá escrever sobre uma moça que mora na casa ao lado. Então, uma moça morena de cabelos cacheados, né? Gosta de usar calças meio compridas, curtas, sapatos amarelos, gosta de ouvir música alta, né? Estuda história na universidade. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo, enumerando as características dessa pessoa. Tá? Então, no texto descritivo, na tipologia descritiva, a estrutura preza pela enumeração das características, tá certo? Narração. Como seria a narração? A estrutura narrativa. Caracteriza-se pela enunciação de fatos que envolvem ações do narrativo. Aquela velha história que apresenta os personagens, eu tenho o tempo em que acontece aquela história, o espaço onde acontece aquela história, o desfecho daquela história, né? Então, a narração é um texto que vocês têm bastante acesso, né? Na verdade, não existe tipologia pura. Dentro de uma tipologia narrativa, eu posso ter características da descrição, tá, gente? Não existe uma coisa pura, esse só é narração, esse só é descrição. Não. Eles podem acontecer, essas tipologias, elas podem acontecer dentro do texto, unidas dentro de um único texto, tá? Dissertação, que estrutura na enunciação de fatos e dados, sem defender uma opinião específica, eu exponho ideias, tá, sobre determinado assunto. As nossas redações, a maior parte delas tem uma estrutura dissertativa, tá? Argumentação é quando eu defendo um ponto de vista, tem a ideia apresentada, apresento a ideia e defendo aquela ideia. Também peço muito isso nas minhas produções de texto. Injunção. O que é a injunção? A injunção revela-se pela finalidade de persuadir o destinatário a realizar uma determinada ação. É aquela tipologia textual que vai ensinar você a fazer algo, digamos assim, tá? Tentar convencer você a fazer algo. Por exemplo, ensinar você a fazer algo. Um manual de instrução, ele apresenta uma estrutura, uma tipologia injuntiva. Porque ali ele vai ensinar, né? Ele vai ensinar o leitor a como montar determinado produto. E aí nós temos o diálogo, que é aquele texto marcado pelos atos de fala, né? Os personagens falando. A gente já trabalhou diálogo no início do ano. Acredito que tenha sido nas turmas de vocês, certo? Prestem atenção, não quero que decorem nada disso. Isso aqui é apenas para ter uma ideia. Nós já fazemos isso. Talvez o que a gente não saiba são essas denominações, né? Tipologia textual, tipologia descritiva, narrativa, dissertativa, argumentativa, mas a gente já faz isso em sala de aula. Quando estamos escrevendo nossos textos, a gente já escreve textos narrativos com características descritivas. A gente já escreve dissertações com trechos argumentativos. Então, nada aqui é surpresa para a gente. Talvez apenas as definições, ok? Então, gênero textual e tipo textual. Tipologia textual. O gênero textual ele tem uma função social, ou seja, é o texto que serve para alguma coisa. Ele tem uma função dentro da sociedade. Ele tem um objetivo dentro da sociedade. Por exemplo, carta. Para que serve uma carta? Quando eu escrevo uma carta para alguém, eu estou querendo dar notícias minhas para determinada pessoa, contar alguma coisa que aconteceu, enfim, tem um objetivo. Bilhete é a mesma coisa, ele tem um objetivo, eu quero contar alguma coisa para alguém. Uma bula de remédio, por exemplo, ensina o quê? A composição do medicamento, quais são
né? Os componentes daquele medicamento, o modo de usar, os efeitos colaterais, né? Então, tem um objetivo social, uma função social ali. Notícia, né? Notificar alguma coisa, algum fato que aconteceu na sociedade. Reportagem, biografia, relatório, manual de instruções, a resenha, propaganda. Todos esses gêneros, eles têm uma função social, eles têm uma função dentro da sociedade. Eles são escritos por algum motivo, tá? Para passar alguma informação. Já os tipos textuais, nada mais diz respeito à organização do texto. Se o meu texto vai ser narrativo, né, aquele texto onde eu tenho a presença de elementos como personagens, tempo, espaço, desfecho, se vai ser um texto argumentativo, se vai ser um texto injuntivo, expositivo, ou se vai ser um texto conversacional. Então, tipo textual é a minha organização, é como eu vou organizar meu texto. Certo? Eu não quero que vocês se desesperem pensando nisso, não, nessas definições que eu estou apresentando, não, ok? Coesão e coerência. A gente já viu lá na aula passada, na aula postada anteriormente, né? Coesão é a união das partes do texto, a união das frases, dos parágrafos, né? Dos períodos, a união enfim, eles precisam estar unidos, conectados, uma união assim, como é que eu vou dizer? Uma união perfeita, tá? Os recursos coesivos, eles precisam estar perfeitos. Lembram dos pronomes? Né? A coesão acontece por substituição, o pronome pessoal substitui o substantivo, né? Por aí vai. E a coerência diz respeito ao sentido do texto. Um texto que não tem coerência é um texto que não tem sentido. É um texto confuso, é um texto que você não compreende, certo? Então, coesão e coerência, eles precisam estar unidos. Cuidado que a falta de coesão em um texto nem sempre é motivo para a falta de coerência, mas prejudica bastante, dependendo do texto. Tá? Às vezes o texto tem coesão, mas não tem qualquer tipo de coerência. E às vezes o texto tem coerência, mas não tem coesão, não tem elementos de ligação. E mesmo assim a gente entende o texto, certo? Mas a gente já viu isso na aula passada, a gente já fez atividades e a gente vai continuar fazendo atividades sobre esses dois pontos que eu considero importantíssimos. Código escrito da língua portuguesa. Existem diversas regras que devem ser respeitadas na língua escrita, né? Que regras são essas? Usar corretamente os sinais de pontuação, né? A gente precisa saber onde colocar uma vírgula, onde colocar um ponto de interrogação, saber que um ponto de interrogação está nos mostrando uma pergunta, né? Saber onde colocar dois pontos, os dois pontos que servem para você enumerar alguma coisa na frente, saber onde colocar um ponto de exclamação, saber quando usar o sinal, as aspas, né? Então, é necessário que eu saiba utilizar os pontos, os sinais de pontuação no meu texto. Tá? Para isso, a gente tem aulas específicas sobre pontuação. Dominar a ortografia das palavras. Gente, nada mais complicado do que você pegar um texto escrito com uma série de palavras escritas incorretamente. O leitor, ele vai perder o encanto por aquele texto, tá? Quando a gente lê um texto está cheio de palavras escritas de forma incorreta, a gente acaba perdendo o encanto, a vontade de continuar a leitura. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado com a escrita das palavras, a ortografia das palavras. Quem pode nos ajudar? Dicionário. Eu sou uma pessoa apaixonada por dicionários. Uso dicionário online? Uso. Mas a minha paixão são os dicionários físicos, os livros. Aqui em casa são vários. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Então, assim, quando você vai escrever ou ler, tenham sempre dicionários ao lado. Se vocês não tiverem o dicionário físico em casa, tem o dicionário online também. Tá no celular de vocês, ok? E evitar vícios de linguagem, as gírias, né, palavrões. Um texto cheio de gírias, a não ser que tem textos que
que permitem as gírias, porque pode ser um diálogo entre dois jovens e o gênero textual ali permite, tá? Mas se for uma redação, por exemplo, evitar gírias, evitar palavrões, né? Esse tipo de evitar o internetês, né? Aquelas reduções que a gente faz na internet com as palavras, a gente tem que evitar tudo isso na produção de uma redação, né? Na produção de um texto escrito que tem um objetivo definido, certo? Releitura. Importantíssimo. Quando você terminar de escrever seu texto, eu vejo muito isso nas minhas aulas. O aluno termina de escrever e corre para a minha mesa e entrega. E eu vejo que ele não leu o texto, né? Gente, a releitura, ela é extremamente importante. Se você estiver escrevendo o texto em casa, melhor ainda. Por quê? Porque você escreve o texto e deixa o texto descansar. Vai fazer outra coisa. Vai comer algo, lanchar, dormir, assistir a um bom filme, enfim. Só depois você volta para o texto. Quando você voltar, sua mente vai estar descansada. Então, o que que acontece? Você consegue ver possíveis problemas que você não tinha visto antes. Tá? Então, é por isso que a releitura é extremamente importante no processo da escrita. Tá? Então, sempre releiam os textos de vocês, antes de entregar, por exemplo, aos professores. Releiam quantas vezes vocês acharem necessárias. Sempre tem um probleminha para resolver, algo para tirar ou algo para acrescentar, certo? E aí, um slidezinho em branco e as nossas referências que não estão arrumadinhas direitinho como eu gostaria, desconfigurou, mas tudo bem. A aula de hoje, nós vamos parar por aqui. Essa aula não está finalizada. Eu não coloquei mais slides. Por quê? Porque eu não gostaria que ficasse uma aula muito longa. Lembrando, gente, para vocês que estão assistindo minhas aulas, essas aulas, elas são direcionadas às minhas 3 turmas de 8º anos. São aulas remotas, que eu estou gravando, publicando aqui no YouTube para os meus alunos de 8º anos, para que eles possam ter atividades nesse momento de isolamento social, né? Passar por esse momento dessa pandemia sem muito prejuízo. A gente sabe que o prejuízo existe, né? Essa aula não é a mesma coisa de eu estar em sala de aula, eu estar em sala de aula dando o conteúdo para eles. Não é a mesma coisa, né? Lá eles podem tirar as dúvidas e tudo mais. Então, assim, eu quero deixar bem claro para aquelas pessoas que estão me assistindo, que essas aulas são direcionadas aos meus alunos. Por isso que muitas vezes, muitos adultos assistindo ou professores podem pensar, nossa, essas aulas são muito infantis, essas aulas são direcionadas aos meus alunos de 8º anos. Então, eu sei o ritmo deles, eu sei o nível deles, eu sei até onde eu posso ir, até onde eu devo parar. Então, assim, eu quero deixar isso bem claro para vocês. E agradeço pelos comentários positivos, certo? Nesse momento de pandemia, nós, professores, estamos tendo um trabalho redobrado e mais, nós tivemos que aprender muita coisa às pressas. Às pressas. Nós tivemos que aprender a lidar com a tecnologia. A gente já sabia muita coisa, mas tinha coisas assim de gravação de aulas, enfim, que a gente não sabia. E não deu tempo nós termos formações e ensinamentos, não. A gente teve que aprender muitas vezes sozinhos e às pressas para não deixarmos nossos alunos em total prejuízo. Então, eu agradeço muito e peço desculpa por qualquer coisa. Aos meus alunos, estou com muita saudade de vocês, viu? De verdade. Beijo grande e a gente volta na próxima aula. Tá certo? Beijo!